Muito obrigado. Com a palavra, senador Paulo Paim. Preocupação com os setores mais vulneráveis, no momento em que o governo embalou a reforma trabalhista, foi aprovado no governo anterior, mas veio aí tal de liberdade econômica que vai na mesma linha, e já apontam uma outra reforma trabalhista. E encaminhou para essa casa, e Vossa Excelência foi muito feliz em comentar o tema, porque agora, na terça-feira, e como a gente fala, o jogo não terminou. O segundo turno, que é decisivo, é na terça. Tivemos audiência ontem, hoje, teremos segunda e teremos uma terça ainda de manhã, porque à tarde é que vai ter a votação. Esta, sem sombra de dúvida, presidente Jean Paul, de que essa é a reforma mais cruel de todos os tempos. Olha que eu estou aqui desde a Constituinte. Nunca vi algo parecido. E Vossa Excelência tem razão. Os senadores e senadoras haverão de se arrepender ali na frente, porque a consequência vai ser drástica. Hoje um jornalista, que de esquerda não é, só estou dando um exemplo, né? Ele comentava comigo e vai fazer uma matéria esse fim de semana. Diz ele: mas, senador, se arrocha cada vez os salários, os benefícios dos trabalhadores aposentados. E aí ele mesmo complementava: estão acabando, inclusive, com a política de salário mínimo, que valia $60, nós levamos para em torno de $300. Comprime os benefícios dos aposentados. O fundo de participação dos municípios está comprovado que não dá conta em relação a fazer com que a economia municipal circule. Quem realmente alavanca a economia municipal é exatamente os benefícios dos aposentados e pensionistas, em 85% dos municípios brasileiros. Essa reforma da Previdência vai na contramão da história. No dia de ontem, presidente, foi muito interessante o debate que nós promovemos lá na própria Comissão de Justiça, entre os especialistas, técnicos, economistas, cientistas da Unicamp e os representantes do governo. Eles dizem que os cálculos para esse déficit, os números foram manipulados, totalmente errados, foram duros, inclusive, foram duros. Eu vou dar dois exemplos que para mim é muito forte. O senhor sabe que o fator previdenciário não foi usado no cálculo para dizer que tem déficit? É como se todos se aposentassem com salário integral sem fator. Gravíssimo isso, porque o fator reduz praticamente 30%, 40% do benefício. E eles fizeram o cálculo, e lá eles não conseguiram dizer que não, como se ninguém se aposentou pelo fator. Eu fui o maior inimigo do fator aqui, briguei e não consegui derrubar. Mas criamos, pelo menos no governo Lula e Dilma, a fórmula 85-95, que é 100 vezes melhor que o fator, e virou 86-96, mas o fator não foi mantido. Um outro dado impressionante, que no cálculo deles para encontrar o tal de déficit, que a CPI já tinha dito, e eu cansei de ver metido a especialistas, entre aspas, não vou dizer quem, dizer que os dados da CPI não estavam corretos, eram totalmente improcedentes. Foi aprovado por unanimidade. E agora ele já reconhece, porque os técnicos de campo dizem que, na hora de calcular a contribuição do empregador, é um dado importante esse, presidente, que teriam que trabalhar com todo o resultado correspondente à folha de pagamento, seria 20% sobre a folha. Eles fizeram de conta que é 20% sobre o correspondente a 5 salários mínimos. É uma conta que não vai fechar nunca. O próprio jornal O Globo, nessa semana, e eu comentei na tribuna, e acabei comentando na comissão, diz que a dívida de grandes empreendedores junto à União se aproxima já de 3 trilhões de reais. Aí a própria Receita Federal diz: é possível que na cobrança a gente tenha um prejuízo aí de 45%. Eu digo nem que tivesse de 50%. Se é 3 trilhões, que se aproxima esse ano, se recuperasse só 50%, só 50%, não 55%, já recuperava 1,5 trilhão.
daria mais, isso estava na capa do jornal O Globo, daria muito mais do que eles querem economizar em 10 anos, com a reforma que vai ser em torno de 800 bi, hoje o cálculo é 800 bi. Ora, se os grandes devedores, que quando eu terminei o trabalho da CPI, estava em torno aí de, não chegava a 2 tri ainda, mas já chegou, agora se aproxima de 3. Isso é gravíssimo, porque já se fala tanto em novos tempos, nova tecnologia cibernética, como eu digo, instrumentos que a tecnologia permite de arrecadação, de fiscalização, como que não botam para pagar esses que devem trilhões. E fica tudo por isso mesmo. É inaceitável.